Não é de hoje que o Chelsea tem problemas na sua camisa 9. Acho que esse é um problema que tem um longo prazo, nunca foi solucionado. Nosso último grande centroavante foi Diogo Costa. Desde então, o Chelsea vem colecionando um monte de falhas, um monte de centroavantes ruins como Lukaku, Nicolas Jackson, Timo Werner e muitos outros. De fato, faz um pouco de vergonha quando você olha os valores gastos e a entrega desses centroavantes. Realmente não tá batendo. A gente vai entender o porquê que isso acontece e qual a possível solução para a camisa 9 do Chelsea, o que ele pode fazer para solucionar esse problema. A gente vai entrar nesse assunto hoje. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. É evidente que há uma diferença grande entre um centroavante bom e um centroavante comum. Há uma diferença entre um cara experiente e um jovem talento, é claro. De fato, o que o Chelsea vem fazendo nos últimos anos é errar tentando acertar. De fato, quando você olha para alguns nomes que eles trouxeram, que são de grande peso, que custaram um absurdo, não deram certo às vezes por detalhes. Outros foram alguns erros mesmo. Eu acho que, por exemplo, o caso de Timo Werner foi um erro bizarro. Mas pra frente eu vou explicar inclusive o porquê. E, cara, sinceramente, tem uma galera que não sabe o que é um centroavante bom. Tem uma galera que não faz ideia. Tem uma galera que não sabe a diferença de Nicolas Jackson pra Lewandowski e pra Harry Kane. Tem uma galera que não consegue enxergar. Eu entendo, nem todo mundo tem um bom conhecimento sobre futebol. Às vezes o futebol pode ser muito enganoso na hora que você tá fazendo a sua análise pessoal, mas tem diferença. Eu diria que a maior de todas é a mais fácil de você perceber quando, por exemplo, você compara um Didier Drogba com um Nicolas Jackson. Crescer na adversidade, crescer no caos. É bem difícil você ter essa figura que cresce no caos. Só que ela é muito importante. É exatamente o que separa o grande jogador do bom jogador e do jogador mediano. Quando você olha para Nicolas Jackson, ele parece inclusive um jogador muito ruim, porque quando você percebe que no jogo difícil Jackson diminui muito de tamanho, ele não cresce, ele inclusive é um dos problemas, é algo que separa muito os dois centroavantes. A galera acha que, por exemplo, eu critico o Jackson porque ele perde gols. Eu queria que fosse esse o único problema, cara, porque se fosse, eu estaria muito bem, mano. O problema de Nicolas Jackson é bem mais embaixo. Ele tem problemas na tomada de decisão, ele tem problemas criativos, ele é um jogador que cria várias jogadas que não terminam bem, tem um acabamento muito fraco das jogadas, seja pra criar pra ele mesmo ou pra um aliado. Ele é um jogador que criativamente até tem ali alguns números interessantes quando você vai comparar, mas o que produz em campo é muito pouco com essa criatividade, né? São muitos números pra pouca coisa realmente em campo. É um jogador que, exatamente pela essa questão de acabamento, de tomada de decisão, acaba sempre sendo um problema. Então ele é criativamente fraco, às vezes é muito frágil nos duelos, parece muito fácil marcar ele, né? Os marcadores às vezes estavam até deixando de lado marcar ele porque era muito simples. Então, de fato, quando a gente olha pra esse cenário e pra um centroavante bom tipo Didier Drogba, que quando tinha a adversidade crescia, quando tava em campo era sempre um perigo constante, ele tinha que estar bem marcado, ele tinha que ter um posicionamento ali em cima dele, de jogadores preocupados, conseguia afundar a marcação, conseguia participar criativamente do jogo. Se você botasse um Drogba na ponta, ele rendia como um ponta, porque ele tinha qualidades técnicas invejáveis. Ele era um jogador muito completo, cara. E Nicolas Jackson lembra bastante ele nisso, só que ele não consegue entregar nada. Ele não consegue entregar letalidade, ele não consegue entregar criatividade, ele não consegue entregar o perigo de gols. O perigo que Haaland entrega, o perigo que Alexander Isak entrega. Se você vê a diferença de Isak para Nicolas Jackson, você consegue entender que apesar das estatísticas dos dois serem parecidas, há uma diferença tão grande entre o que os dois entregam em campo e a comparação estatística não chega nem perto de explicar o que é isso aqui, cara. Porque você rola a bola para Isak, ele tá cercado por 4 pessoas e ele consegue tirar um lance. Ele tá no meio de uma adversidade muito grande, em um jogo apertado, ele consegue tirar um gol difícil. Ele consegue criativamente fazer uma jogada que vai gerar um gol ou que vai gerar um perigo gigantesco de gol e talvez um aliado dele perca a oportunidade. Não. Nicolas Jackson, às vezes, em jogadas fáceis, ele toma a decisão errada. Nicolas Jackson, às vezes, em lances simples, ele toma a decisão errada. Então, não é só a questão da finalização, cara. A finalização dele, inclusive, assim como eu falei de Robert Sanchez, que a qualidade com os pés dele não era o problema maior, também eu repito aqui, não é a finalização. Percentualmente, a finalização dele é boa. Ele acerta bastante o alvo, ele consegue mandar no canto do gol, só que a tomada de decisão é horrorosa. E se não tem alguém pra criar um lance incrível e deixar ele muito bem desmarcado, ele não faz o gol. E ele também não consegue criar por ele mesmo, cara. Quando você compara os gols de Nicolas Jackson e de Christopher Nkunku, tem uma diferença grande. É claro que muita gente não percebe, mas tem. Muito dos gols de Christopher Nkunku são difíceis pra caramba. São gols que ele tirou da cartola por ele mesmo e ele criou uma jogada muito complicada. E sozinho. Então tem aquele gol dele contra o Bournemouth, que é incrível, tem o gol dele contra o Wolves, tem
o gol dele contra o Liverpool, que foi um gol individual também. São gols que você fala, cara, isso aqui é um cara de elite. Os gols que Nicolas Jackson faz e os que ele perde são gols que você fala, cara, se ele não fizesse esse gol, eu acho que eu xingaria muito a família dele. Esse é o pensamento que você tem como torcedor. Então sim, tem uma diferença. Drogba era o cara que crescia nos jogos difíceis. Drogba é o cara que numa final de Champions seria a solução. Drogba é o cara que no jogo impossível contra o time pra disputar o título valendo 3 pontos, ele ia conseguir aqueles 3 pontos. Nicolas Jackson não é. Drogba era um monstro no ar, Drogba era um monstro no chão fisicamente, duelos incríveis, então ele sempre era a solução, cara. Bastava rolar a bola pra ele e esperar que ele fizesse a coisa toda acontecer. Tem a sua crítica ou não ao futebol moderno, dizendo que talvez ele não se encaixasse tanto. Eu diria que, cara, o que ele tinha pra entregar era algo que tá muito em falta hoje em dia e que o centroavante de hoje em dia não tem, mas que ele tinha. Então sim, tem uma diferença muito grande entre um centroavante de elite e o que Nicolas Jackson entrega. Inclusive, quando Nicolas Jackson chegou, eu falei, se a gente trouxe esse cara por esse valor pra ser um reserva, pra crescer pro futuro e disputar a posição com o número 1, fizemos a escolha certa. Eu só não imaginava que ele seria o nosso titular. Quando Nicolas Jackson chegou, eu pensei, cara, vai vir outro cara, não é possível. E eu fiquei na janela, não, vai vir o Vlahovic, não veio. Aí eu falei, não, eles vão trazer algum jovem pra disputar com ele. Quem sabe um Benjamin Sesko, não veio. Aí eu, vão trazer algum jovem mais experiente que tem um desempenho a mais pra poder pegar 9 pelo menos e ter uma disputa entre os dois. Um Openda, né? Openda interessante pra fazer essa função, não veio. E aí eu fiquei me perguntando, quem vai disputar com o Nicolas Jackson, cara? E sim, ele era o nosso 9 pro futuro. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. E eu continuei esperando incessantemente. Cheguei ao ponto de enlouquecer e pensar que o Chelsea tava negociando com o Kylian Mbappé e que tava segurando a grana pro momento que Kylian Mbappé ia ficar disponível e iria tentar sequestrar o negócio com o Real Madrid oferecendo uma oferta melhor. Não aconteceu também. Eu também tava louco da cabeça. Não era isso que tava acontecendo. O que tava acontecendo é um apequenamento do Chelsea. É um time grande se tornando cada vez menor e aceitando que o nosso centroavante seria Nicolas Jackson pro futuro. Um cara completamente cru e incompleto, que apresenta valências muito incríveis e positivas pra idade, mas que tá morto nessa parte. É um jogador que não parece ter evoluído quase nada desde que chegou. Ele é o completo contrário de Madueke, cara. Madueke evoluiu bastante. Eu acho que a única evolução que eu posso ver em Nicolas Jackson é na movimentação como camisa 9, ele se coloca melhor nas posições pra poder finalizar, e nas suas jogadas de cabeça, ele começou a cabecear com alguma qualidade. Ainda assim é muito ruim, né? A maior parte das cabeçadas dele é com rosto e é pra direções aleatórias que acabam resultando em gol, mas você sabe que não é pela qualidade técnica do jogador. Então, de fato, Nicolas Jackson, ele parece muito ruim, porque ele realmente é. E ele parece tão ruim porque colocaram ele numa linha de fogo que ele não deveria estar tendo. Nicolas Jackson era pra estar jogando a Conference. Nicolas Jackson era pra estar ganhando minutos, aprendendo coisas pra tentar se tornar o titular do time e disputar com alguém muito melhor que ele. Quem deveria estar sendo xingado, cobrado, era um Vlahovic da vida, que já é experiente, que já é bom e que já tá pronto pro cargo. Não, a gente não fez isso. A gente fez a coisa mais errada possível. E, cara, eu não tenho como explicar isso aqui. Isso aqui, de qualquer ponto de vista que você olhe, é uma decisão bizarra. Eu finalizo por aqui o caso Nicolas Jackson. Bom, se tá gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Outra opção que você tem de ajudar o canal é usar a opção de hype aí na aba de comentários, passando pro lado. Você hype o vídeo e ajuda ele aí pra mais gente. E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga aí no Twitter, @ddcorvo, você me acha, e aí você pode ter um contato maior comigo. Cara, aqui a gente tem alguns casos do passado que a gente tem que reviver pra não cometer os mesmos erros. E, de fato, esses tempos aí rolou um caso que é bem parecido com esse aqui que eu vou falar, que é o caso Timo Werner. Cara, Timo Werner, ele foi um cara que teve uma temporada incrível no RB Leipzig, uma temporada de gênio, onde ele teve um desempenho muito acima da média das outras, e já vinha de algumas temporadas interessantes. Então, a sensação é, ele entrou no auge da carreira, esse aqui é o novo Timo Werner. Bom, não era o caso. Timo Werner foi um One Season Wonder, um movimento que acontece de vez em quando. Eu acho que o maior One Season Wonder de todos da Europa é o Luka Jovic, né? Um jogador que por um tempo parecia muito craque. Depois você viu só ladeira abaixo e hoje é um jogador interessante até, sabe? Um 9 pra tu ter ali na reserva de algum time. Não passa disso. Timo Werner é a mesma vibe, cara. Mas Werner é um pouco pior, cara. Por quê? Porque aqui foi um trabalho de vagabundo quem colocou esse cara no Chelsea. Foi um dos trabalhos mais mal feitos que eu já vi. E sim, o Chelsea naquela época tinha esse costume de ver um jogador estourando e ir atrás. O Manchester City agora acabou de contratar uma Marmouche nessa pegada aí, cara. E faz sentido, mas você tem que olhar pro histórico. Assim como eu critiquei muito o Antony no Manchester United, tem a galera analisar corretamente ele, eu critico o Chelsea contratando Timo Werner. Porque a carreira dele era marcada por lances como os que ele protagonizou no Chelsea. São lances que ele tá na cara do gol e ele perde um gol ridículo, patético. São lances que qualquer centroavante minimamente decente não perderia e que ele perde. E as pessoas costumam culpar a Bundesliga, falar que é culpa da Bundesliga, todos os jogadores da Bundesliga não encaixam na Premier
Premier League. O que de fato é uma completa de uma idiotice, uma completa de uma burrice, uma falácia apenas, ok? Não é uma verdade e tem vários casos de jogadores da Bundesliga que vão para outras ligas e eles conseguem ter um desempenho muito acima da média. Assim como o Harry Kane tá mantendo o desempenho dele da Premier League na Bundesliga sem conseguir algo muito a mais. O que muda é o time em volta, né? O Bayern de Munique é um time muito melhor que o Tottenham. O Harry Kane é o mesmo. E ele tá tendo as mesmas dificuldades que ele tinha na Premier League também. Ele só não tem um monte de companheiro horrível do lado dele. O caso do Timo Werner é uma demonstração de um erro que o Chelsea não pode cometer novamente. E muita gente disse que o tal do Sean Guirassy, do Borussia Dortmund, né? Ex-Stuttgart, era esse erro. Um jogador que eu queria no Chelsea, porque ele faria exatamente o que eu falei mais cedo sobre ter esse cara experiente pra Nicolas Jackson poder disputar com ele. Bom, o Chelsea não foi atrás dele. Por que que ele não seria um problema igual a Timo Werner? Aqui a gente vem na questão do preço. O preço de Timo Werner é muito salgado. Olha o valor que ele custou, cara. Agora, a transferência de Guirassy é muito mais barata. Olha o valor da transferência. Não é um problema, porque no pior dos cenários ele sai por metade desse valor para outro clube se ele der errado na Premier League. Era algo que o Chelsea deveria ter ido atrás. E só não foi porque a direção de hoje só prioriza jovem, cara. Se tivesse vergonha na cara, pensando em todos os erros do passado, vendo esse valor barato que o Stuttgart queria por ele, era pra ter ido atrás, era pra ter contratado, era pra ter roubado o alvo e tentado encaixar ele na Premier League, porque é um jogador excepcional. Hoje, um dos artilheiros da Champions League aí, pra quem for criticar, né? Sempre tem esses críticos aí incríveis, no momento que o Borussia Dortmund tá uma draga. E quem assiste os jogos, e eu acompanho, sabe que ele é uma das soluções, ok? Se o time joga a bola nele, ele cria lance, se o time joga a bola nele, ele faz gol. Pra quem disse que ele daria errado no Dortmund, ele é um dos melhores jogadores do elenco. Só que tá difícil. A situação do Dortmund tá batendo em todo mundo. Todos os jogadores estavam mal nessa temporada por causa do péssimo trabalho de Nuri Sahin. Então, eu termino por aqui. Não contrate o One Season Wonder. Se for contratar um jogador que é arriscado, que ele tem um valor bom, como tem vários por aí que o Chelsea ignora. Agora a gente tem o caso Lukaku. Esse caso é um pouco diferente e vai na casa de muitos centroavantes que a gente contratou no passado. É um centroavante que foi um erro tentando acertar. O valor foi absurdo, com certeza, foi bem salgado, mas fazia sentido do ponto de vista do treinador da época, Thomas Tuchel, e fazia sentido do ponto de vista de Lukaku, porque ele estava apresentando desempenho realmente bom, não era um season wonder de jeito nenhum. Lukaku já tinha sequência. Assim como alguém que for contratar Lautaro Martinez, se ele flopar no time, não vai estar errando, porque toda temporada o cara entrega pelo menos 25 gols. Então sim, tem algo aí, tem uma constância que não tem a ver com o season wonder. E o caso de Lukaku é um pouquinho diferente. Lukaku ele não estava super mal. O que estava acontecendo com o Lukaku, ele estava perdendo muito gol fácil. Algo que se repetiu muito na carreira dele durante esses últimos tempos. É um problema que ele estava vivendo aí, talvez uma questão psicológica. Na Bélgica ele foi um dos pontos negativos da Bélgica. E de fato, cara, a gente tem um Lukaku extremamente falho nas mãos. A gente tem um Romelu Lukaku que tá o tempo inteiro falhando e colocando a culpa nos outros. E não foi diferente com o Chelsea. Ele culpou o Chelsea e não ele mesmo pelo péssimo desempenho dele. E isso também gerou uma treta entre Timo Werner e Thomas Tuchel, né? Que Werner não gostou de ter sido substituído depois de ganhar a Champions. Faz algum sentido desse ponto de vista, só não faz do ponto de vista de que assistiu os jogos e viu que Werner falhava pra caramba. O Lukaku não foi muito diferente, apesar de eu achar ele um jogador melhor que Timo Werner. E eu diria que o erro com o Lukaku não foi do Chelsea. Pra quem vai tentar trazer essa culpa pro Chelsea, eu não culpo não. Eu não culpo o Tuchel, eu não culpo o Chelsea, eu culpo o próprio Lukaku. Porque o caso de Lukaku era só insistir, era só ele tentar valer o que ele custou, coisa que ele não tentou em momento nenhum. Então o caso de Lukaku é o mais fácil da gente comentar, porque o culpado é somente ele. Ele agiu igual um cara completamente desrespeitoso, um completo de um arrombado. Um dos motivos porque eu não gosto de Lukaku, cara. O comportamento dele é inaceitável. Pra quem tá por dentro dos detalhes, quem entendeu o que rolou ali, cara, é completamente inaceitável. Não tem como defender Lukaku. Eu só tenho vontade mesmo de xingar ele muito. É a minha única vontade. O que ele fez não se faz com o treinador e com o time que contratou ele, que pagava o altíssimo salário que ele pediu. Um time que ele pediu pra vir. Com as declarações de amor dele pro Chelsea, que ele queria fazer a história dele. Pra depois de um ano, quando as coisas dão errado, ele dar um chilique e falar mal de todo mundo. E criticar todo mundo. E agir igual uma criança. Então o Lukaku não deu errado por desempenho, não. Deu errado porque ele quis. Ele quis dar errado. Ele não quis assumir a culpa. Ele não quis chegar na entrevista e falar: não tô indo bem, vou tentar tirar o meu melhor. Continuar tentando até dar certo. Porque com certeza ia dar, cara. Tuchel é um treinador que, se o cara se dedica, se o cara faz a coisa certa, uma hora ele vai encaixar com tudo. E, cara, quando o cara não quer, não tem o que fazer, mano. É um jogador que eu não tenho nenhuma felicidade em falar. Ele é uma completa de uma desgraça. Termino por aqui o assunto, eu não quero nem mais falar. Pra quem for defensor, cara, por favor, pelo amor de Deus, vá acompanhar o que rolou na época. E agora eu falo das soluções, cara. Agora eu falei dos problemas, dos erros, agora eu vou tentar trazer uma solução, um jeito novo de contratar. A nova estrutura de contratação do Chelsea, ela é muito diferente, ela prioriza jovens,
jovens, ela prioriza idade e tudo mais, o que é um problema. Eu acho essa estrutura de contratação completamente imbecil, e eu vou te explicar o porquê aqui. Eu já falei isso aqui antes, a maioria das pessoas sabem disso, mas a maior parte dos jogadores não estoura no início da carreira. É muito normal um jogador, até os 25 anos, ser um jogador oscilando ou tendo problemas que ele não vai ter no futuro. Tem jogador que só aos 25 anos, 26, se torna um jogador bom. Tem jogador que é interessante e se torna um jogadoraço, entra no auge. Então você tem uma estrutura de contratação focando, contratar só jovens que ainda não chegaram nesse desempenho, é contar com a sorte, sinceramente. E é o que o Chelsea faz hoje. É muito errado. É uma bizarrice, sim, e o Chelsea deveria mudar essa estrutura. Tem que contratar pelo menos alguns jogadores mais velhos. Você tem que ter uma estrutura equilibrada, cara. O Chelsea não pensa em equilíbrio de elenco, questões de experiência mesmo, cara. Tem um cara que já jogou e que já sabe o que fazer. Até pra ser um espelho pra esses jovens. Então eu termino por aqui. E se você quiser dizer que eu tô errado, é só olhar o que tá acontecendo com o Chelsea hoje. Os melhores jogadores do nosso elenco são jogadores mais velhos. Os jogadores que têm consistência são eles. Os jovens, a grande maioria, cara, completa decepção. Então, se quiser vir dizer que eu tô falando besteira, pode pesquisar. Eu vou falar assim com essa galerinha aí que adora defender o projetinho de Todd Boyd. Pode pesquisar pra você ver se eu tô falando besteira ou não. Bom, e aqui falando de algumas opções que o Chelsea vai ter dentro do mercado da bola pra camisa 9, pra solucionar essa camisa 9, eu diria que a melhor de todas é Viktor Gyökeres. Ele é que concilia ter as melhores características e o melhor desempenho hoje pra entregar dentro do time. Seria instantaneamente uma peça que daria um impacto pro time. Gyökeres está no momento maravilhoso da carreira, tá no auge provavelmente. É um jogador que deve entregar números absurdos aí em qualquer cenário que você colocar. Pra quem tiver em dúvida e quiser dizer que ele não é tudo isso porque ele tá na Liga Portugal, quiser diminuir o jogador por isso, eu lembro a você que em cenário de seleção ele é prioridade em cima de Alexander Isak e fica muito claro vendo os jogos que ele joga melhor que Isak, ok? Pra quem tiver essa dúvida ou pra quem quiser usar este argumento pra tentar destruir com o jogador. E sim, ele é um jogador muito completo, ele traz um jogo de posse maravilhoso aí pra Enzo Maresca e ainda tem uma centralização muito boa pra fazer gols. É um jogador incrível. Eu não diria que o guardiolismo é o melhor estilo de jogo pra ele, mas é um estilo de jogo que ele pode aproveitar bastante também, cara. Eu não acho que vai ser uma transição muito difícil, não. E ele pode ser a escolha certa. Tem um salário acessível, tem um preço muito bom e não parece ter nenhum grande problema como jogador. Como jogador, na verdade, ele parece não ter problema nenhum, cara. Ele parece ser muito completinho. Então, Gyökeres pra mim é a melhor opção que o Chelsea tem hoje dentro do mercado. Não custa tão caro a multa e também o salário dele vai ser mais acessível que, por exemplo, um Victor Osimhen. Por isso, eu tenho prioridade nessa opção. Temos também Victor Boniface, cara. Boniface, jogador do Bayer Leverkusen. Um jogador muito hypado por quem não assiste. Isso aqui é bem claro. Pra quem assiste, você não tem tanto hype assim nele. É um jogador que tem um preço interessante. E é um jogador que, pra mim, é muito bom. Hoje, o que ele entrega pela idade dele é maravilhoso. Mas ele tem defeitos. Assim como o Nicolas Jackson, ele perde gols fáceis. Assim como o Nicolas Jackson, ele tem problemas pra se posicionar também, pra tomar boas decisões, mas não é nenhum problema. Boniface, diferente de Jackson, ele não tem um grande problema com tomada de decisão e principalmente, apesar dele perder esses gols fáceis, criativamente ele é um monstro com marcadores, ele é um cara com duelo aéreo bizarro, é muito difícil ganhar um duelo aéreo em cima dele, ele é uma máquina no ar, ele é um cara que, quando ele melhorar o cabeceio dele, né, com essa quantidade absurda que ele ganha de duelos aéreos, que ele realmente sai muito na frente do marcador, ele vai ser um monstro no ar e vai ser um dos maiores goleadores aí em bolas cabeça. Então sim, nós estamos falando de um jogador absurdo, cara. Victor Boniface é uma máquina, tem tudo pra ser um cara muito bom na Premier League, e é uma máquina de pressão, que é algo que é muito bem-vindo no guardiolismo, e também se adequaria bem ao estilo de jogo, eu não acho que seria uma dificuldade pra ele, não. Nós temos também Benjamin Sesko, esse aqui por um valor bem salgadinho, o salário é mais acessível, e eu diria que Sesko, ele é provavelmente um dos melhores cabeceadores de toda a Europa, um cara com a finalização irregular maravilhosa, ele pode fazer gols de ângulos ridículos, e um cara com potencial gigante pro futuro. Eu diria que ele é uma versão jovem de um Lewandowski, de um Harry Kane, talvez seja o com maior potencial dessa lista aqui. Eu diria que realmente me parece ser o cara que vai ser um craque no futuro. Sesko é uma máquina de pressão, Sesko é uma máquina de fazer gols difíceis, mas ele ainda é um cara que tem alguns problemas. Eu diria que o maior problema que eu vejo nele é o duelo 1v1, principalmente com goleiros, cara. Na cara do gol, ele toma decisões questionáveis e ele também falha com alguma constância, o que é muito normal para um jovem de 20 anos. Então, não vou julgar muito isso aqui. Eu acho que tá bem de acordo. O resto todo dele é muito bom. Inclusive, o jogo de posse dele não é nada impressionante como os outros dois que eu falei, mas também é muito completinho. Você vê como ele tem um domínio técnico acima da média para um centroavante. Nós temos também o nome de Jonathan David, que vem de graça do Lille. Esse aqui é um goleador nato, toda temporada faz muitos gols. Esse aqui é um batedor de pênalti excepcional e um finalizador com os pés maravilhoso, cara. Se você botar a bola no pé dele, ele vai fazer ótimas finalizações. Eu acho que ele é uma opção sólida, mas eu vejo alguns problemas aqui, como, por exemplo, o duelo físico dele. Ele é um cara franzino, a Premier League é uma liga com ótimos marcadores, então ele teria alguma dificuldade. Lembrando
Lembrando que esse aqui não é um 9 como os outros que eu citei. Esse aqui é um falso 9. E um falso 9 muito bom, bem criativo e com uma finalização assim excepcional, que eu acho que é o que foge normalmente, né? Porque os falsos 9 que a gente tem por aí são figuras que finalizam muito mal. Esse aqui não, esse aqui finaliza com maestria, é um jogador muito bom também. Traz um perfil parecido com o de Nicholas Jackson, com problemas parecidos, mas com uma experiência e uma tomada de decisão muito boa já. E num cenário onde a gente não tem um bom batedor de pênalti, ou seja, um cenário onde Palmer não tá disponível, ele seria uma opção sólida também. Acho o David um nome interessante, apesar dele ser bem fraco de cabeça também, por ser muito baixo, né? É um nome que viria pra adicionar algo ao elenco e que poderia ser um risco aí que o Chelsea vinha a correr, mas lembrando, ele viria de graça. No pior dos cenários, ele sai por algum valor pra outro clube se ele não der certo. Nós temos também Liam Delap, cara. Esse aqui é o jovem talento do momento que tá saindo muito bem. Eu diria que ele tem uma consistência muito maior que outros jovens talentos que a gente teve por aí. Ele é uma versão muito melhor de um Evan Ferguson, ele tem todas as características positivas, sem ter as negativas, e ele tem algumas outras características extras que ele guarda como jogador. Tem um perfil parecido com o de Benjamin Chesco, não tem um potencial tão alto quanto o de Chesco, mas ainda assim tem um alto potencial. Com certeza vai ser o centroavante do futuro aí da Inglaterra depois de Harry Kane. Ele hoje tá caminhando muito bem dentro do seu cenário de evolução, ok? Ele tá evoluindo muito bem como jogador. Muito completinho, parece ter uma excelente movimentação, lembra um pouco o Haaland em alguns momentos. O que muda é que ele criativamente é bem melhor, né? Então o jogo de posse dele é mais adequado para um time guardiolista. Eu particularmente gosto dessa opção. Das opções jovens que a gente tá indo atrás, para mim, Liam Delap é a melhor de todas, e eu acho que vale até a pena os 50 milhões de euros, né? Por um potencial tão grande que ele tem. Particularmente a opção que você vê que é a mais barata de todas. A última solução de todas é o próprio tempo, né? É você esperar os jogadores evoluir. Esperar Marquinhos evoluir, você esperar Nicholas Jackson evoluir e os outros que a gente já tem dentro do elenco. Essa é a opção que o torcedor não gosta, até porque a gente é um time de Big Six. A solução vai ser o tempo, viu? Porque esse tipo de jogador vai demorar muito ainda pra entregar alguma coisa sólida. E, infelizmente, vocês como torcedores vão ter que sofrer assistindo isso. Espero muito que o Chelsea tome a decisão certa e vá atrás de Gyökeres pra arrumar uma verdadeira solução pra posição. Esse é meu ponto final aqui sobre a camisa 9. O vídeo tá chegando no final, espero que você tenha gostado dele. Se você gostou, já sabe o que fazer, né? Você deixa o like aí no vídeo e hypa ele se possível. E agradeço a presença de todos vocês que chegaram até aqui, que fazem esse canal acontecer. Obrigado, é isso, tchau.